em como se tornar um analista de dados em 2025. Isso é interessante por quê? Porque ela está no topo da cadeia. Então, se a gente tem aí, se a gente imagina um ciclo, um caminho, uma trajetória, uma trilha para o analista e para o cientista de dados seguir, a gente imagina que o topo dessa cadeia alimentar aí, o topo, o auge da carreira, é quando você consegue trabalhar nas Big Techs, né? Eu mesmo nunca trabalhei com uma Big Tech, mas até porque é mais complexo quando você está fora dos Estados Unidos, mas não é impossível, tá? E esse é o topo da cadeia, é ali onde as coisas acontecem. Então, tudo que a gente vai ver aqui no Brasil, principalmente pelos próximos 2, 3 anos, está acontecendo ou começando a acontecer lá no Vale do Silício, lá nas Big Techs, né? Nas FANGs, que a gente chama. Então, nada melhor do que eu ver alguém que trabalha lá, que trabalha na Amazon, não é que trabalhou, que trabalhou em outro país na Amazon, não, trabalha na Amazon, na Califórnia, ou seja, na sede da Amazon, onde as coisas acontecem ali. Então, vamos ver a opinião dela, em como ela se tornaria uma analista de dados em 2025 e vamos reagir a isso e vamos ver as minhas considerações e as adaptações que talvez a gente tenha que fazer aqui para o mercado brasileiro, certo? Então, vamos lá. Vai ser aquela tradução de inteligência artificial, tá? Então vai ser uma voz esquisita, mas pelo menos já tá em português, beleza? Vamos reagir aqui ao vídeo dela. Obrigado a HubSpot por patrocinar este vídeo. É verdade que conseguir um emprego de nível básico como analista de dados se tornou mais difícil? A resposta curta é sim. Então, a questão é, você ainda deve aprender como se tornar um analista de dados em 2025? A resposta curta também é sim. Falaremos mais. Aqui no Brasil, nós temos uma visão ainda que entrar na área de análise de dados é fácil, é tranquilo, você só precisa saber Power BI, um Excelzinho e você já está apto para trabalhar na área, até mesmo às vezes um SQL e pronto. E lá nos Estados Unidos o discurso é justamente esse, o sarrafo aumentou, isso não basta, né? Ela mesma está falando que ficou mais difícil para entrar na área de dados e ficou mesmo, realmente as coisas estão mais difíceis. Por quê? Porque a área está ficando mais madura, então a gente já está entendendo algumas coisas que as empresas estão entendendo e aprendendo mais sobre qual é a real demanda de um analista de dados, de um cientista de dados, e elas vão exigir mais. As empresas, pelo menos que pagam os altos salários, elas vão exigir mais, com certeza. E se a empresa exige mais, a barreira de entrada para você se tornar um analista de dados também aumenta. Então, isso é muito importante. O que a Sunda está falando aqui realmente está acontecendo nos Estados Unidos, também está acontecendo aqui no Brasil, mas aqui a gente ainda não vê esse movimento de pessoas falando sobre esse sarrafo de entrada, essa barreira de entrada ter ficado mais alta. Então, a gente ainda tem essa barreira de entrada mais baixa aqui no Brasil, talvez, do que nos Estados Unidos, mas já aumentou demais. Então, se antes era o suficiente para você entrar na área, saber um Power BI, um Excel, mais ou menos ali um SQL, isso já não é mais suficiente, tá mais difícil sim entrar na área de dados. E aí, ela também já respondeu uma pergunta, vale a pena então, já que está mais difícil, eu querer entrar, ingressar na área de dados em 2025 ou daqui para frente? E a resposta que ela deu é que sim, e eu concordo com ela, porque o sarrafo aumentou, só que se você melhora os seus skills, suas habilidades, você também aumenta o seu valor de mercado. Tá mais difícil entrar, mas não tá mais difícil necessariamente de crescer na área. Lógico que isso vai depender muito dos mercados, mas é justamente isso que ela está trazendo aqui, e eu concordo plenamente. Mais sobre isso mais tarde no vídeo, mas primeiro, vamos falar sobre como você pode se tornar um analista de dados em 2025. Neste vídeo, falaremos sobre as ferramentas e o conjunto de habilidades necessárias para se tornar um analista de dados. Mostrarei todas as habilidades que você precisa aprender e desenvolver, começando pelos fundamentos. As 7 etapas que compartilharei neste vídeo, além de uma etapa bônus. Então continue assistindo até o final. O que um analista de dados faz? Um analista de dados coleta, organiza e analisa dados de várias fontes para identificar tendências e padrões e, em seguida, comunica suas descobertas por meio de visualização e relatórios para ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas. A primeira etapa que você precisa seguir. Isso que ela falou é uma coisa que a gente tem que ter em mente também sobre o papel do analista de dados nas empresas, né? Muita gente acha que o papel do analista de dados é fazer um dashboard ou montar ali um relatório qualquer. Não, o analista de dados, o bom analista de dados, e agora quando a gente está falando principalmente lá, Vale do Silício, Amazon, as Big Techs, como a barreira aumentou, esse analista de dados é um profissional que está cada vez mais bem remunerado, pelo menos nos Estados Unidos, mas que ele também participa muito mais das decisões da empresa. Então, ele tem que suportar as decisões dos executivos, da gerência, enfim, ele tem que servir realmente como um auxiliar ali, um consultor da própria empresa sobre as ações que a empresa vai tomar. Então, é um papel muito importante e esse é o verdadeiro papel do analista de dados. Não é só ficar mexendo ali com SQL, com dashboards e fazer um dashboard que nem o próprio profissional sabe para que aquilo serve exatamente. Não, o seu trabalho é ajudar e influenciar nas decisões da empresa. Então é muita responsabilidade realmente, por isso que a barreira de entrada tem que ser cada vez maior mesmo. Então vamos ver o que ela está falando aqui mais a respeito. Seguir é aprender a codificar. A principal linguagem que você usará como analista de dados é SQL.
Então, o que eu recomendaria aqui é começar com SQL da introdução, ir para o intermediário e é ótimo se você conseguir chegar ao nível avançado. Perfeito, SQL de fato, eu diria que para você conseguir sua vaga na área, SQL é uma das coisas mais importantes, tá? Bem mais importante do que dashboard, bem mais importante mesmo. Só que aqui, não só no Brasil, mas imagino que nos Estados Unidos também, você vai precisar do nível avançado, porque eles cobram muito SQL nas entrevistas de emprego, tá? SQL é muito cobrado nas entrevistas de emprego. Lógico que você vai ter o seu portfólio, você vai ter tudo isso, mas ainda assim, quando você estiver num processo seletivo, quando você estiver conversando ali já com o gestor ou alguma coisa, você vai passar por um processo ali dentro do processo seletivo como um todo, uma etapa de teste prático ali, de testar suas habilidades mesmo. Então, você precisa, de fato, saber SQL, porque muitas dessas provas técnicas e práticas que você vai fazer ao longo do seu processo seletivo, elas são realmente elas pedem um nível avançado de SQL, principalmente aqui no Brasil, onde a gente mistura muito ainda o papel do analista e do cientista de dados com o engenheiro de dados. Então aqui realmente é importante, se a gente está falando principalmente de mercado Brasil, é importante você ter um SQL avançado. Já nos Estados Unidos, que é a visão que ela tem, apesar de ser muito mais evoluído, lá você não precisa saber tanto, talvez, quanto a gente precise de SQL para conseguir a sua primeira vaga. Conforme você vai crescendo, você vai precisando saber, mas lá para entrar, talvez você não precise tanto. Por quê? Justamente porque lá o mercado já é mais amadurecido, já é mais desenvolvido e lá as empresas têm um engenheiro de dados que vai ficar responsável pelas coisas mais complexas relacionadas a bancos de dados, tá? Aqui no Brasil, sei lá por qual razão eles inventam que você precisa ser expert em warehouse, data lake, para quê? Eu não vou entrar muito na complexidade disso, mas por que um analista de dados precisa ser expert nisso? Ele é um analista de dados, ele não é um arquiteto de dados, um engenheiro de dados. Então, aqui a gente ainda não tem muito essa divisão, por isso o SQL aqui acaba sendo fundamental, o SQL avançado, tá? SQL é seu ganha-pão como analista de dados. Então, quanto melhor você for, maiores serão suas chances de fazer o trabalho e também passar na entrevista de codificação. Mais sobre as entrevistas de codificação mais adiante no vídeo. Essa entrevista de codificação que ela fala é justamente essa etapa no processo seletivo que eu acabei de citar. Então, você está passando lá pelo processo seletivo, a parte prática ali, o teste teórico mesmo, o teste das suas habilidades, normalmente, 99% das vezes vai envolver SQL, tá? Então, é isso que ela está falando, que essa habilidade é muito importante para você conseguir passar dessa etapa, que é uma etapa que fatalmente vai ter, não só nas empresas brasileiras, mas no exterior também. Eu mesmo já fiz processo seletivo para o exterior, e a única coisa que eles pediam é SQL, e por sinal pediam coisas bem avançadas de SQL, tá? Então, não menosprezem o SQL, não achem que é tranquilo aprender, mas não menosprezem a importância que ele tem no papel, principalmente para você conseguir uma vaga. Para você conseguir uma vaga, você precisa saber muito mais de SQL do que você vai precisar no seu dia a dia. Então as empresas cobram muito SQL, no seu dia a dia você não vai usar talvez nem metade disso, mas para conseguir sua vaga é sim importante. Dos meus recursos para aprender SQL se você está começando incluem SQL Bold, SQL Zoo, meu favorito, W3 Schools e HackerRank. Essas ferramentas são ótimas se você está começando a aprender é Python. Agora, aqui eu tenho. Eu avancei ali, ela estava passando alguns cursos para você aprender SQL, e aí ela falou que a segunda coisa que você tem que aprender é Python. Então isso é interessante. Olha já como a visão de uma cientista de dados da Amazon para análise de dados, ela já considera a importância de você aprender Python, tá? Então, aqui eu acho que é importante, eu acho que isso vai diferenciar você na sua carreira, com certeza, vai ajudar você a entrar na área, mas não é essencial, tá? Essencial é SQL, principalmente, mas o Python, principalmente quando você começa a pegar mais os conceitos de estatística, ele acaba sendo fundamental, porque você agiliza muito o seu trabalho, você consegue fazer análises mais profundas, não por conta da programação, mas por conta do conhecimento que você tem, e aí você usa o Python como se fosse a sua calculadora, para você fazer cálculos que você aprendeu a fazer através ali da estatística, testes estatísticos, de uma maneira muito fácil, muito simples. Mas não é a única forma de fazer, existem outras formas, existe, por exemplo, o Jamov, que é uma plataforma no code, você não precisa codar nada, você não precisa saber nada de código, e que você também consegue realizar testes estatísticos, tá? Então, é por isso que eu considero que existem soluções para você contornar o Python. Não existem soluções para você contornar o SQL, mas o Python até existe. Mas eu aconselho aprender Python? Sim. Só não deve ser a sua prioridade, sinceramente. Mas você tem que aprender sim, porque isso vai ser importante para sua carreira, tá? Uma ressalva de que se você for competir em um mercado de trabalho remoto, o que significa que o grupo de candidatos a analista de dados é maior onde você está competindo em um mercado global, as chances são de que Python se torne uma linguagem de codificação obrigatória que você precisa saber como analista de dados. Tá, ela acabou de fazer um ponto aí que muda tudo. Realmente, eu concordo com ela. Se você tá vendo trabalhos remotos, principalmente pro exterior, mas eu vou ser só analista de dados. Não, você vai precisar de Python, tá? Você vai precisar de Python. Então, realmente, eu concordo com ela. Se você tá num processo seletivo, empresas do exterior
inevitavelmente você, analista de dados, vai precisar saber Python sim, tá? Logicamente, junto com o inglês, óbvio. Meus vídeos anteriores, mencionei que Python é bom saber. Quero mencionar aqui que, se você realmente quer ter mais experiência, deve aprender a usar Python como analista de dados, especificamente como usar bibliotecas como Pandas, NumPy para fazer análise e exploração de dados. Portanto, se você está planejando aprender Python, aprenda todas essas. Vamos ver as bibliotecas aqui que ela falou que é importante aprender. Pandas, NumPy é importante, então Pandas e o NumPy concordo, é muito importante. Matplotlib e o Seaborn para você fazer a apresentação, a visualização de dados, né, que são bibliotecas no Python que trabalham com visualização de dados, então para você criar gráficos e tudo mais, concordo. E aqui está falando para você aprender algumas outras funções de fluxo de trabalho e análise estatística. Ó. Então aqui ela já começa a falar uma coisa muito importante, que eu sempre bato na tecla, a importância de estatística. Ó. Análise estatística, né? Então você saber fazer testes de hipótese aqui, estatística descritiva, correlação, análise de correlações. E isso você, como eu disse agora há pouco, você vai conseguir fazer muito bem com o Python, tá? E aí ela falou também de algumas ferramentas, algumas maneiras avançadas de você saber usar o Python, que é principalmente você saber fazer um web scraping, dashboard, sim, dá pra fazer dashboards com o Power BI, apesar de que eu não acho que ele é a melhor maneira de fazer isso, porque tem maneiras mais... Tem ferramentas próprias para dashboards, então se você souber usar a ferramenta certa para cada tipo de situação que você tem, é melhor, mas dá para fazer também. Web scraping é você pegar dados da internet, né? Então você pegar dados de algum lugar. E APIs, né? Você saber trabalhar com APIs. Então isso também é importante. Mas essa parte de Advanced Tools aqui, que seriam ferramentas avançadas, que nesse caso, formas avançadas de usar o Python, eu acho que você não tem que se preocupar. Se você souber as outras todas, você já está competitivo a nível mundial com toda certeza. Mas é lógico que se você souber fazer um web scraping, usar bem umas APIs, principalmente para você coletar dados, também é lógico que isso vai agregar muito aí no seu potencial, na sua empregabilidade, com certeza. Habilidades para estar pronto para o mercado global de gráficos sobre o tópico de codificação em Python. Gostaria de compartilhar este e-book Introdução ao Python da HubSpot. Ó, aqui no canal dela, eu sempre falo, ó, vale a pena seguir a Sundas, o canal dela é esse daqui, ó, Sundas Khalid. E ela tá passando aqui embaixo, embaixo do canal dela ali, você vai ter o link pro e-book e tudo mais, então eu vou pular essa etapa. Para analisação para agora a mente do vídeo. A 25. A próxima coisa que você fará é a etapa 2. A etapa 2 será aprender Excel e como fazer análises de dados no Excel. É provável que você passe muito tempo no Excel, escrevendo SQL e depois acessando o Excel, o que inclui analisar seus dados, dar sentido aos dados, criar tabelas dinâmicas, criar resumos e criar visualizações. Portanto, certifique-se de ter um conhecimento sólido de como usar o Excel. E se você souber Excel, poderá transferir facilmente suas habilidades para outras ferramentas, como planilhas Google e outras. Então, sugiro que se concentre no Excel. Essas são as habilidades exatas que você precisa aprender para o Excel. Eu vou voltar aqui para ver quais são as habilidades que ela falou. Excel. Essas são as habilidades. Tá, Pivot Tables, né, Pivot Tables é tabela dinâmica. A VLOOKUP, que é o nosso PROC-V. Enfim, ela tá passando algumas funções aqui, são importantes, claro, mas eu acho que no Excel você precisa se aprofundar realmente. O Excel, ele precisa ser o seu porto seguro, assim. Você enroscou numa análise, não sabe direito o que fazer, você simplesmente vai usar uma tabela dinâmica, que é a Pivot Table, né, em inglês. Ou se você também usa o Google Sheets, você vai conhecer como Pivot Table, provavelmente. VLOOKUP também, né, o PROC-V. Mas enfim, você saber usar essas ferramentas, principalmente a tabela dinâmica, vai salvar a tua vida. Principalmente quando você não souber o que analisar, como analisar, onde olhar, onde fazer sua análise. E muitas análises estatísticas, tá? Muitas técnicas. Eu diria que 80% das técnicas estatísticas também são aplicadas ao Excel. Lógico que o Excel tem a limitação da quantidade de linhas e colunas que você consegue trabalhar, e aí por isso que o Python entra como importante, porque aí você lá consegue trabalhar com muitas linhas e muitas colunas, mas para dados, análise ali do dia a dia, para dados um pouco menores, você consegue trabalhar com o Excel muito bem. Aqui tem uma mudança no que eu faria. Ela colocou aprender Excel como Step 2, ou seja, o passo 2. Eu colocaria como passo 1, tá? Então, SQL e Excel. O Python eu deixaria para depois, como eu já expliquei agora há pouco, tá? Então, eu colocaria primeiro prioridade, SQL e Excel. Isso aí é indiscutível. O Python não é a sua prioridade, não estaria no meu passo 1, entende? Para você virar um analista de dados. Mas com certeza ele está nos passos importantes para você se tornar um bom analista de dados, isso sem dúvida. Habilidades exatas que você precisa aprender para o Excel. Uma outra coisa que ela colocou ali também é o Power Query. O Power Query é importante, porque é ele que vai ajudar você a conectar um banco de dados ou uma planilha ou vários dados que são pesados e gigantes ali para usar com o Excel e até mesmo com o Power BI. Então, saber o Power Query
Se você souber Power Query muito bem e Excel muito bem, você consegue fazer um tratamento de dados muito bom. E aí você consegue até trabalhar com mais dados, com planilhas até maiores no Excel. Por quê? Porque você consegue fazer esse tratamento aí usando o Power Query, que é uma ferramenta sensacional. Outra ferramenta que você deve aprender como parte da etapa 2 depois de aprender Excel ou, paralelamente, familiarizar-se com ferramentas de visualização ou de relatórios, como Tableau, MicroStrategy, QuickSight e Google Data Studio. Essas ferramentas são importantes para você como analista de dados, pois você estará relatando visualizações nessas ferramentas. Existem muitos recursos gratuitos. Por exemplo, o Tableau tem um curso básico gratuito que você pode fazer e aprender a usar o Tableau. Eles também têm uma versão gratuita que você pode baixar no seu computador e aprender a trabalhar com o Tableau. Então, basta escolher uma ferramenta e se ater a ela. Depois de aprender uma ferramenta, é fácil transferir suas habilidades para outra ferramenta, como o Power BI e outras ferramentas de relatório. Isso que ela falou é muito importante, tá? A gente costuma ver. Tem 2 níveis aqui de importância no que ela falou. O primeiro, ele faz mal e acaba com a economia brasileira dos analistas de dados que vendem que você precisa ser expert em Power BI, e aí você vai pagar R$2.000 no curso de Power BI. E ela tá falando, olha, o Tableau te ensina de graça. Olha, você consegue, depois que você aprender uma ferramenta, você consegue aplicar essa ferramenta, você consegue replicar o conhecimento dessa ferramenta em outras ferramentas. Então vamos lá, 2 coisas importantes. Primeiro, você não precisa pagar R$1.000, R$2.000 num curso que te ensine Power BI, porque isso tem de graça na internet, tem de graça na própria Microsoft. Para aprender Tableau, tão pouco, porque ela acabou de mostrar que existe curso gratuito para você usar o Tableau. Então, realmente, isso não é mais um conhecimento fora de alcance. A gente consegue alcançar esse conhecimento totalmente de maneira gratuita. E a segunda coisa importante nisso daí é que muitas vezes a gente está vendo vagas de emprego lá no LinkedIn e a gente vê que as pessoas pedem, as empresas pedem, por exemplo, que você saiba Power BI. A maioria pede Power BI. Aí você estudou Power BI. E aí você entra numa vaga de emprego que tá pedindo Tableau. E aí você não sente confiança para aplicar para essa vaga de emprego porque você fala, não, mas eu sei Power BI, não sei Tableau. Ou eu sei Power BI, não sei Google Looker, ou Google Data Studio, no caso. Não importa. Não importa. Porque se você sabe o fundamento de visualização de dados, é o mesmo nessas ferramentas. E essas ferramentas, elas trabalham dia após dia para que elas estejam cada vez mais intuitivas, para que elas sejam cada vez mais fáceis de usar. Então é besteira você, primeiro, gastar uma quantidade de dinheiro e tempo absurdo querendo se especializar em uma única ferramenta. Por quê? Porque ser especialista numa ferramenta, e se existem várias ferramentas, você tá subnichando as suas oportunidades. É melhor você ser bom em uma ferramenta e ser bom em aplicar esse conhecimento geralzão, vamos dizer assim, um conhecimento, eu não diria mais superficial, mas um conhecimento mais prático mesmo dessa ferramenta e ficar bom em usar esse mesmo conhecimento para outras ferramentas do que ficar muito especialista. Não, mas tem uma função aqui que só o Power BI faz. Então não aprende ela, porque senão você vai estar se nichando só pro Power BI. E você dificilmente vai precisar disso. E se precisar, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, vídeos no YouTube que vão te ensinar a resolver um problema específico em determinadas ferramentas. Então, primeiro, não gaste R$1.000, R$2.000 em cursos de ferramentas de visualização. Tem de graça e você consegue aprender. Ah, mas eu não vou ser especialista naquela ferramenta. Aí entra o meu segundo ponto. Não seja especialista numa ferramenta. Por quê? Porque existem várias, 10 ferramentas de visualização. Se você se especializa em uma só, você gastou muito tempo, muito dinheiro para ficar especialista em uma coisa, você diminuiu sua possibilidade de conseguir outras vagas. E por fim, não se preocupe se você sabe Power BI e lá na vaga pede Google Looker. Por quê? Porque você consegue facilmente pegar esse conhecimento sobre visualização de dados, não sobre especialista em Power BI, e você consegue aplicar isso no Google Looker ou no Tableau, ou tanto faz, tá? Então, isso é importante. Lá nos Estados Unidos mesmo, dificilmente você vai ver alguém comprar algum curso de ferramenta de visualização ou de algum curso de qualquer ferramenta que seja, tá? É muito difícil. Quando compram é um curso introdutório da ferramenta, porque você vai melhorando e aprendendo a usar melhor essa ferramenta conforme o uso mesmo do dia a dia, conforme as análises que você vai fazendo, e aí você vai buscando no ChatGPT, no Google, no YouTube, coisas específicas de problemas específicos que você vai ter ali ao longo do caminho, e não vale a pena você gastar tempo memorizando esse tipo de coisa, ficando especialista numa ferramenta. Disponíveis. Existem muitos recursos online. Você pode pesquisar vídeos no YouTube. O Alexa Analyst tem vários vídeos sobre Excel e Tableau. Então, você definitivamente pode aprender mais sobre isso lá. Tudo bem. Digamos que você tenha abordado a etapa 1, aprender a programar, abordado a etapa 2, aprender Excel e ferramentas de visualização de dados. Agora é hora da etapa 3. Aqui, o que eu recomendaria é que você começasse com estatísticas. As estatísticas. Perfeito. Estatística é importante, eu falo que estatística é importante, muita gente fala, não, mas estatística? Não, eu não quero ser cientista de dados, eu quero ser analista de dados. Tá aqui uma pessoa que trabalha na Amazon. O que ela tá falando aqui é a nata da nata do que a área considera um bom profissional. Então, quer dizer, você pode ficar aí reclamando, né, mas estatística não precisa, você é analista de dados, não cientista de dados. Você pode reclamar a respeito disso, ou você pode ouvir, não acredita no Felipe? Não precisa, beleza, o Felipe é um Zé Ruela.
show, mas ouve as pessoas que estão lá nos lugares mais altos possíveis, como ela, na Amazon, e vê o que ela tá falando que é importante. Porque o que eu falo que é importante, eu não tirei da minha cabeça. Eu não acordei um dia e falei, eu vou falar de estatística. Não, eu sei que é um assunto complexo, eu sei que menos gente tá afim de aprender seriamente as coisas, mas eu falo porque é importante. Eu não falo porque é o que dá público, eu não falo porque é o que é legal, eu não falo porque é o que é fácil, eu falo porque é a verdade. E eu não tirei essa verdade da minha cabeça, eu tirei da minha experiência profissional e de outros profissionais que eu admiro e que eu me espelho, como a Sundas, por exemplo, como profissionais que trabalham nessas grandes big techs. E ela tá falando, estatística é fundamental. Estatísticas fornecerão o conhecimento necessário para entender os dados usando as ferramentas que você aprendeu até agora. Não entendeu? Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, como é a distribuição dos dados? O que isso realmente significa? Os dados são distorcidos? Eles são distribuídos normalmente? Você ainda não sabe essas respostas, mas, depois de aprender estatística, você será capaz de responder facilmente a essas perguntas analisando seus dados. Alguns deles são sobre como eles são, para que você possa criar melhores abordagens de análise de dados para resolver o problema que está resolvendo. É por isso que a estatística é muito importante. Essas são as habilidades estatísticas que você deve aprender. Exatamente. Então, na estatística, você faz toda a diferença você saber se você pode trabalhar com uma distribuição normal ou não, se é uma distribuição normal ou não, muda até se você vai usar média ou mediana. Então, eu tô citando aqui coisas que talvez você fale, putz, mas que é uma distribuição normal? O que é uma distribuição Poisson, por exemplo? Que existem vários tipos de distribuição. Quando que usa uma, quando que usa outra? Como que eu identifico isso? Quando que é uma binomial? Todas essas coisas que parecem complexas, na verdade não são tão complexas quando você entende como funciona. Então, você facilmente, e aí quando eu digo facilmente, é facilmente mesmo, você consegue ter essas informações dos seus dados. Agora, como que um analista de dados, ele concorda que o papel dele é fazer uma análise exploratória dos dados, se ele não sabe explorar os dados? O que é explorar os dados? É você saber, tem distribuição normal? Não tem. Tem outliers? Não tem. Como que eu trato isso? Eu trato isso ou eu não preciso tratar? Qual distribuição meus dados estão distribuídos de qual maneira? Eu preciso fazer alguma transformação para deixar eles normais? Qual que é o tamanho da minha amostra? Se minha amostra for grande, eu posso pressupor que meus dados são normalmente distribuídos? Todas essas coisas que às vezes pode parecer muito complexo, é análise exploratória. Isso aqui é só análise exploratória. Isso aqui é só você entendendo os seus dados. Agora, como que você vai entender os seus dados, conhecer os seus dados, fazer um trabalho de análise de dados, se você não sabe estatística? A ciência foi criada para analisar dados. A estatística, ela só serve por um propósito: analisar dados. E aí você é um analista de dados que não sabe estatística. Não faz o menor sentido. Então, aqui, ela até colocou algumas coisas. Estatística descritiva e inferencial, tá vendo? É o primeiro tópico dela. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você precisa saber descrever os seus dados, conhecer os seus dados, entender os seus dados e fazer inferências estatísticas, que seria um próximo passo. Mas você precisa conhecer os dados para você fazer as inferências. São testes de hipótese, o teste AB, por exemplo, análise de regressão. Você saber, probability distributions and predictive modeling. Então, aqui está falando para você trabalhar com modelos preditivos e as distribuições de probabilidade, que é isso que eu falei, distribuição normal, Poisson, binomial. Então, você precisa saber isso, tá? E se você quer aprender, se você acredita e vê que isso é importante, você quer realmente dar um próximo passo, quer estar no nível alto ali da profissão, montar projetos totalmente diferenciados, otimizar seu portfólio, o link pro Analista 360 está aqui embaixo. É só você clicar. O melhor preço que você vai encontrar sobre qualquer curso sobre análise de dados aí no mercado, eu tenho certeza. E a melhor qualidade, tá? São mais de 130 horas de aula. Só de estatística, o módulo ali tem mais de 50 horas explicando tudo isso que eu acabei de falar no detalhe e muito mais, tá? Então, se você quer ser um profissional de ponta, você definitivamente precisa de estatística. E se você quer aprender estatística de um jeito fácil, tranquilo e pondo a mão na massa, tá aí, Analista 360 aqui embaixo, beleza? Então vamos continuar. Como analista de dados. Estes são alguns dos meus recursos gratuitos favoritos, onde você pode aprender estatísticas básicas, focadas especificamente na função de analista de dados. Ok, digamos que você chegou à etapa 3. Honestamente, agora você sabe o suficiente para realmente fazer seu trabalho como analista. Então, agora vamos nos concentrar na etapa 4, que são suas habilidades de comunicação e narrativa. Tudo bem, agora você basicamente tem todas as habilidades técnicas necessárias para fazer seu trabalho como analista de dados. Mas agora o que você precisa é de uma comunicação sólida e uma boa narrativa para poder comunicar seu trabalho de forma eficaz aos outros. Acredite em mim, ter uma comunicação sólida como analista de dados é um dos maiores pontos fortes que você pode ter, porque as chances são de que você estará trabalhando com as partes interessadas antes do projeto, durante o projeto, após o projeto, depois de ter. Essas partes interessadas, você talvez já tenha escutado por aí como stakeholders. Stakeholders são todas as partes interessadas de um projeto. Então, a parte interessada num projeto pode ser a empresa que contratou uma empresa A contratou a minha empresa, que é a empresa B, que é uma consultoria, e aí essas duas empresas
tem pessoas envolvidas no projeto, essas pessoas são os stakeholders, e você, analista de dados, vai ter que lidar com isso o tempo todo. Então, no Analista 360, inclusive, eu também abordo essa questão da comunicação, a importância, como montar uma apresentação, mas isso você acaba, quando você fica bom nos processos, você tem processos bem definidos ali, metodologias bem definidas para seguir em todo o processo de análise, você já está levando em consideração essas reuniões, essas calls, essas apresentações, e aí você molda todo o teu trabalho focado para isso. Então, isso acaba não sendo uma grande surpresa para você, mas para você que ainda não sabe, sim, análise de dados, você precisa muito, muito mesmo de comunicação, tá? Isso é uma parte muito, muito importante. Feito todo esse trabalho incrível, você precisa realmente pegar esse trabalho, colocá-lo em uma apresentação, em um documento ou fazer alguma outra forma de comunicação em que você tenha que contar a história com dados. E quando você tem uma boa comunicação, uma boa narrativa, você brilhará como analista de dados. Ainda não entendeu? Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer quando falo em narrativa. Só um ponto importante, o seu trabalho como analista de dados é fazer a empresa gerar resultado. Para a empresa gerar resultado, você precisa vender a sua ideia, a sua análise. Então, sim, não ache que as empresas vão, olha, eu fiz essa análise aqui, essa análise é super legal e essa análise fala por si só que ela é muito legal, muito importante. Não, você precisa vender sua ideia o tempo todo. Por quê? Porque senão tua ideia não vai ser implementada, você não vai gerar resultado para a empresa e aí a empresa simplesmente vai olhar para você no final do semestre e falar, pô, mas esse analista de dados, eu tô pagando tanto ele não me trouxe o retorno específico ou esperado e eu vou acabar desligando esse colaborador aí. Então, você precisa gerar resultado e você, para gerar resultado, precisa que suas ideias sejam implementadas e para que suas ideias sejam implementadas, você precisa vender suas ideias, tá? Porque as pessoas, as quais, os stakeholders que estão envolvidos nesse projeto, as pessoas interessadas no projeto, não necessariamente entendem aquilo que você faz, né? Por isso que você é o especialista em dados e outras pessoas têm outras funções ali dentro das empresas. Digamos que você analisou os dados de vendas da Amazon nos últimos 6 meses e encontrou alguns padrões interessantes. Por exemplo, o volume de vendas aumentou, mas o tamanho médio do pedido diminuiu. Para entender esses dados, você precisa criar uma história sobre o motivo disso estar acontecendo. Claro, você usará habilidades analíticas, mas também precisará descobrir como apresentar esses insights em um slide ou em uma apresentação que possa ser entendida pelos líderes e tomadores de decisão de negócios. Qual é a narrativa que você contará com a apresentação nesses documentos? É exatamente isso que quero dizer com narrativa. Há 3 coisas que você precisa ter em mente ao contar uma história com dados. Número 1, entenda o interesse e a expectativa para que você possa personalizar sua história. Número 2, fale a língua deles. Se você estiver falando com um líder sênior, fale a língua deles. Se você estiver falando com uma pessoa que não é especialista em tecnologia, fale a língua deles. Portanto, entenda como falar com outras pessoas na língua deles ao fazer uma apresentação. E o número 3 é antecipar as perguntas deles para que você possa respondê-las nos documentos e nas apresentações que estiver preparando. Isso é uma coisa que eu abordo bastante, tá, no Analista 360, porque é realmente importante. Como falar a língua deles? O que você tem que tomar cuidado? Onde eu vou ter pontos de ruído? Onde não vai dar certo a comunicação? Tudo isso com experiência que eu já tenho na área, muita experiência de ter, inclusive, pessoas, stakeholders, que não estão querendo muito que o projeto vá para frente. Então, tudo isso pode gerar ruídos, dificuldades na comunicação, e é uma coisa que eu abordo, porque realmente é importante para o seu dia a dia. Isso aqui talvez não seja tão importante para você conseguir sua vaga na área, mas para você trabalhar se sentindo confiante, sabendo exatamente qual é o seu papel e como comunicar os seus resultados, isso com certeza é importante para você crescer na carreira. Em termos de recursos de aprendizagem sobre como se tornar um bom contador de histórias, esta é uma recomendação de livro que posso dar a você se quiser se aprofundar. Aí eu discordo, tá? Eu não gosto desse livro, não. Eu acho ele é bom, ele tem dicas legais, só que não vai te ajudar. Isso daqui primeiro foi escrito em outra época, em outro contexto, e, puxa, se você precisa fazer grandes apresentações, esse livro é ótimo, tá? Grandes apresentações, assim, se você trabalha muito com essa parte mesmo, só de montar apresentações, beleza, esse livro tem bastante dica legal. Ele tem dica legal, não é um livro ruim, mas eu não acho que pro dia a dia da empresa, o que é o dia a dia da empresa? É aquelas calls insuportáveis, é um monte de reunião, você abre ali o teu Google Agenda, tá cheio de... Esse dia a dia de você ter que lidar com equipes, é quase que um trabalho, muitas vezes é até um trabalho de você fazer uma gestão de projetos. Esse livro ele não vai te ajudar tanto assim, entendeu? Ele vai te ajudar mais na hora de você montar um gráfico ou outro, coisas que você não precisa gastar nem tempo nem dinheiro para ler esse livro inteiro para você aprender, tá? Dar mais, mas outra coisa que eu recomendo que você faça é começar a escrever blogs. Escrever microblogs é uma das melhores maneiras de praticar suas habilidades de comunicação e melhorar nisso. Você também pode usar o ChatGPT aqui para elaborar sua narrativa. Uma das minhas maneiras favoritas de usar o ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa é criar uma estrutura de como vou contar uma história. Começando com qual é o
É por isso que eu sempre bato na tecla da importância do Medium. O Medium você vai aprender a escrever ali sua história sobre a sua análise. Isso é importante. Além de você montar um portfólio, além dos recrutadores olharem o Medium, ver que você tem um portfólio, eles vão ver que você sabe comunicar os insights, as ideias que você teve. Então, por isso que eu falo, existem projetos para você montar apresentações, existem projetos para você colocar no Medium, existem projetos para você fazer as duas coisas, existem projetos para você colocar num GitHub, se você quiser. Então, existe projeto para todas as áreas. Você precisa desenvolver suas habilidades, tanto de montar uma análise propriamente ali montar uma análise propriamente para fazer só uma apresentação, a análise em si bruta, você precisa ter os conhecimentos para fazer, mas você precisa saber traduzir isso também, montar bons slides, montar boas apresentações, montar boas histórias com contexto, isso tudo é muito importante, com certeza. O objetivo, qual é a meta, qual é o benefício, qual é o resultado ideal desta apresentação. Portanto, seja inteligente sobre as ferramentas que você tem disponíveis e sempre pratique antes de ir para a reunião em que apresentará os dados. Tudo bem, estamos avançando rápido. Estamos na quinta etapa, que é criar um projeto prático. Se você seguir todas as etapas até agora, terá todas as habilidades necessárias para se tornar um analista de dados. Você já é um analista de dados. Então, a questão agora é, como você realmente se destaca no mercado de trabalho? Como desenvolver ainda mais essas habilidades? E como conseguir esse emprego? A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir esse emprego é, depois de aprender tudo, comece a criar projetos. Você quer dar esse passo por 2 motivos. Um é mostrar que você realmente sabe o que aprendeu. E fazer projetos é a única maneira de outras pessoas saberem que você tem todas essas habilidades. Número 2, você realmente quer se destacar no mercado de trabalho. E ao ter projetos realistas e relevantes para o setor, você pode realmente se destacar. Projetos realistas e relevantes para o setor, tá? Isso é importante. Então, ficar fazendo dashboard do Pokémon, ficar fazendo dashboard da Champions League, cara, não é um projeto útil para a vida real. Então, pega projetos úteis e voltados para a vida real. Isso é importante, isso conta muito, porque é isso que as empresas querem ver. Entre todos os candidatos com os quais está competindo. Em termos de projetos, sugiro escolher 5 projetos. Este é apenas um número arbitrário. Você pode escolher quantos achar razoáveis. 5 é um bom número porque você... Quanto mais melhor, só que a qualidade talvez seja mais importante do que a quantidade, tá? Não põe qualquer projetinho, qualquer coisinha besta, qualquer coisa assim muito superficial. A qualidade talvez seja mais importante do que a quantidade. Você pode mostrar todas as habilidades que aprendeu, por exemplo, SQL, Python, Excel, visualização de dados, manipulação de dados, habilidades analíticas, habilidades de contar histórias e outras coisas. Portanto, certifique-se de que, ao fazer esses projetos, eles mostrem SQL, Python, Excel, visualização de dados com ferramentas de relatórios, estatísticas, análises, narrativa e comunicação. Um projeto não precisa mostrar todas essas habilidades em um só. Você pode ser um pouco mais inteligente sobre isso e diversificar um pouco. Um projeto pode ser apenas sobre fazer SQL e tentar fazer muita manipulação de dados. O segundo projeto pode ser sobre se aprofundar em ferramentas de visualização de dados, como Tableau e assim por diante. Então, só para explicar aqui como eu gosto de dividir, eu acho que você precisa de pelo menos 2 dashboards no seu portfólio. Dashboard simples, não precisa encher um monte de coisa específica de Power BI, não precisa, não são fórmulas complicadas de você pegar, então é bem tranquilo. Montar 2 dashboards bons, visualmente bonitos e que você mostre ali dados importantes, e aí entra mais um conhecimento sobre KPIs, metodologias, metodologias de mensuração do que propriamente o dashboard, tá? Já fica aí uma dica importante, mas os 2 dashboards ali, um de vendas, um financeiro, acabou, tá tranquilo, um de logística, fica à vontade, 2 dashboards para você mostrar que você sabe criar projetos e usar essas ferramentas. E aí, os outros 3 projetos, porque ela citou 5, eu acredito que seja bem razoável, os outros 3 projetos você pode fazer um projeto de SQL, conectando ali o banco de dados no Power Query, e aí você montando uma tabela dinâmica, uma análise na tabela dinâmica no próprio Excel, usar o SQL para puxar dados e jogar direto em algum dos seus dashboards. Se você estiver usando o Power BI, você vai fazer isso via Power Query também, então já é legal que você já mata dashboard e SQL numa paulada só, e aí depois você faz análises estatísticas. É interessante ter um teste AB, uma regressão linear ou uma regressão logística, e aí você vai precisar saber estatística, não adianta, ponto final. Para você saber o que é uma regressão logística, uma regressão linear, quando usar, como usar, uma técnica de Ivy Rank, que é muito legal, muito tranquila de usar, você consegue usar com certeza no Excel, então você já começa a ter projetos legais, voltados para resolver problemas reais, usando técnicas avançadas, e aí sim tá bem interessante. Digamos que você fez esses projetos, agora é hora de apresentá-los. Alguns dos lugares onde você deve mostrar esses projetos são no GitHub, onde você pode criar seu próprio perfil do GitHub e fazer upload. O GitHub é um lugar ótimo para você apresentar as suas análises, só que eu aconselho que você não pegue ele como primeira coisa, porque ele é bem complicadinho de mexer. Para você subir os seus projetos ali, você precisa ter um conhecimento melhor de programação. Então, quando você já tiver projetos em Python ou em R, você sobe esses projetos no GitHub, porque aí é legal. Fora isso, eu focaria muito, muito mesmo em Medium e um
site para você colocar o seu portfólio, um site pessoal com seus projetos, para facilitar a vida do recrutador. E acredite, isso aumenta muito as chances de alguém entrar no seu site e ver o seu portfólio, tá? Muito mesmo. Dos seus projetos lá. O segundo é que você pode criar seus sites e construir um portfólio em torno disso. O terceiro que eu recomendo fortemente é o LinkedIn. Digamos que você tenha feito alguma análise, mostre. O LinkedIn é ótimo, você pode escrever artigos no LinkedIn, só que eu colocaria os artigos no Medium e aí eu compartilharia o artigo do Medium no LinkedIn. Eu vejo que funciona melhor, eu vejo que no Medium a gente tem uma comunidade talvez mais forte e os recrutadores já sabem e gostam de usar o Medium. E aí você também está compartilhando o mesmo conteúdo no LinkedIn, então tanto faz. No seu perfil, mas também faça uma postagem ou escreva um blog sobre isso. Lembra da primeira pergunta que fiz no vídeo? É difícil conseguir um emprego como analista de dados? A resposta curta é sim. Na minha opinião, a razão pela qual isso acontece é porque a oferta de analistas de dados cresceu exponencialmente em comparação com a demanda. Isso é verdade por dois motivos. Número 1, isso ocorre em parte porque é mais fácil se tornar um analista de dados. Por exemplo, acabei de compartilhar muitas coisas neste vídeo de 10 minutos. E 2, empregos remotos. Empregos remotos têm mais concorrência porque há um grupo maior de candidatos para escolher. Lembra que mencionei anteriormente que Python é uma habilidade necessária se você está competindo em um mercado global. Isso se aplica aqui também. Um grupo maior de candidatos significa mais talento, mais concorrência e menor probabilidade de conseguir um emprego. Independentemente disso, você deve se sentir confiante em suas habilidades. E a única maneira de fazer isso é se você se esforçar, não apenas para aprender as habilidades, mas também se preparar para a entrevista. Então, como exatamente você faz isso? Isso me leva ao meu bônus, o 8º passo. Não consigo contar. Em que passo estamos? O que exatamente você precisa fazer para se destacar no mercado de trabalho? Há duas coisas nas quais você precisa se concentrar. Uma é no seu currículo, mostre os projetos práticos nos quais você trabalhou, estágios, projetos paralelos e outros enfeites. Mostre isso no seu currículo. Peça para outra pessoa revisar, porque se você não está recebendo ligações, é provável que haja algo errado com seu currículo. Então, peça para alguém revisar. Ponto importantíssimo que eu abordo a exaustão é que você precisa saber montar corretamente o seu currículo. Existe uma maneira certa, existe uma inteligência artificial que chama ATS, Applicant Track System. Então, se você vai aplicar em qualquer site, existe uma inteligência artificial que filtra por palavras-chave e estrutura e formatação o melhor currículo para aquela vaga. É quase como se fosse um SEO, que é a otimização de pesquisas do Google, né? Então você tem uma estrutura certa que vai ranquear melhor o seu site. A mesma coisa funciona com currículos, tá? Então você precisa saber montar o seu currículo corretamente. Isso é mais importante muitas vezes do que ter pós-graduação, do que ter mestrado. Por quê? Porque tem pessoas com ótimos currículos que nunca vão chegar ali no recrutador. Nenhum ser humano nunca vai pegar o currículo e ler e ver realmente que esse currículo ele é muito bom, que essa pessoa é muito preparada. Por quê? Porque ela não vai passar por esse primeiro filtro. E tem uma pesquisa que mostra que 75% de todos os currículos do mundo nunca chegaram na mão e nunca vão chegar na mão de um ser humano. Ou seja, se tem 1.000 pessoas para uma vaga, 750 desses currículos, até mais, né, nunca vão ser lidos por um ser humano. Então, se você sabe montar um bom currículo, se você tem um bom portfólio, sabe montar um bom currículo, sabe otimizar o seu LinkedIn, você já está na frente aí de pelo menos 80% das pessoas. Então, você já elimina a cada 10 competidores que você tem para uma vaga, 8 você elimina imediatamente ao saber montar um bom currículo. É muito importante isso. Isso é muito importante. Concordo plenamente com o que ela falou. Isso é muito importante mesmo. Mencione números, mostre o impacto. E como que eu monto esse currículo, Felipe? Bom, de novo, analista 360 aqui embaixo, a gente aborda tudo. Como selecionar as melhores vagas, como otimizar o seu LinkedIn, como montar um currículo, como montar uma carta de apresentação, onde se inscrever, onde é melhor você se inscrever para as vagas e também ali um plano de 3 meses para você conseguir aumentar a sua taxa de empregabilidade. Link aqui embaixo. E as ferramentas e habilidades que você usou para resolver esses problemas. O número 2 são as habilidades para entrevistas. Já disse isso em muitos dos meus vídeos anteriores. Conhecer o trabalho versus entrevistar são dois conjuntos de habilidades diferentes, porque em um conjunto de habilidades de entrevista, você está resolvendo um problema complexo em 5 minutos, de forma urgente. Isso acontece na vida real, quando você vai fazer seu trabalho de verdade e tem 10 minutos para resolver esse problema de negócios que lhe foi dado. Não, então, essas são duas habilidades diferentes. Para conseguir aquele emprego, você precisa ser muito bom em entrevistas. E a única maneira de ser bom em entrevistas é praticando como resolver problemas de codificação em tempo hábil. Quanto mais você pratica, melhor fica. Os 2 recursos que eu recomendaria aqui são Aqui eu acho que para você ficar melhor em entrevista é você participando mais de entrevista e ponto final. Acho que é isso que você tem que fazer. Ficar bom em entrevista é você justamente participar de mais entrevistas. Felipe, mas eu não tô passando, não tem problema, você tá ganhando experiência. Então, hoje mesmo eu entro numa entrevista e eu já sei o que eu posso esperar ali. Então, tá aí, como se tornar analista de dados em 2025. SQL, Python, Excel, uma ferramenta de visualização
e estatística. Além disso, saiba montar seu currículo, saiba procurar as melhores vagas e saiba melhorar ali o seu LinkedIn. Esse foi o vídeo aí da Sundas, dizendo aí o que ela, como cientista de dados da Amazon, diz que é importante para você conseguir ali a sua vaga na área.